Marcos 11, 11 a 14, depois o verso 20. Assim diz a palavra: E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Verso 20: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, ó Pai Santo, nós louvamos Teu santo nome pela palavra, que, inspirada pelo Teu Espírito Santo, não contém e nem se torna, mas é a palavra do Senhor para as nossas vidas. A maneira pela qual o Senhor fala conosco e nos instrui acerca da salvação, dos nossos pecados, do juízo eterno, da necessidade, ó Deus, de fé e arrependimento, mas também de produzirmos bons frutos, advindos da salvação em Cristo Jesus. Que nessa noite o bom fruto se evidencie ao ouvirmos a palavra com atenção, guardarmos ela no coração e então colocarmos em prática para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa quebrar os nossos corações, tirar nossa hipocrisia, nos fazer temer e tremer ante a Tua santa palavra, e ó Deus, que nós não sejamos como figueira sem fruto, antes pelo contrário, que o fruto da verdadeira fé, do arrependimento, de uma vida que ama ao Senhor, esteja presente em cada um dos nossos corações. E se há alguém aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como Rei, como Juiz de toda a terra, que nessa noite possa tomar ciência disso e arrepender-se dos seus pecados, para que não se seque até a raiz como uma figueira desgraçada. Ó Senhor, ajuda-nos, e que este sermão seja para louvar e glorificar unicamente o nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu santo nome, ó Pai, e o nome do Teu Espírito Santo bendito. E é por meio de Jesus, o nosso único mediador, que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos na última semana de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e como nós temos visto até aqui, Marcos tem feito questão de mostrar Jesus como o Rei que Deus havia prometido no Antigo Testamento e viria para o seu povo. Esse rei, como nós vimos na preparação da entrada em Jerusalém, seria um rei humilde, manso. Daí o Senhor Jesus Cristo vir montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Eis aí Jerusalém, o teu rei, manso e humilde, montado num jumentinho, cria de um animal de carga. Ou seja, o rei que vem é o rei manso, o rei humilde. Mas nós também vimos que esse rei seria o rei salvador da linhagem de Davi. O Senhor havia prometido no Antigo Testamento que assentaria-se um descendente de Davi no seu trono, e deste trono ele jamais sairia, e esse era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, como nós observamos, o Senhor Jesus Cristo não foi reconhecido como o rei salvador que ele é. O povo judeu esperava um rei político, um rei libertador nacional. E dentro desse contexto, então, nós temos um detalhe muito importante, porque aquele povo, como nós vimos, o próprio apóstolo João disse, não recebeu Jesus. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Logo, aquele povo tinha um problema sério com a sua religião, porque eles não reconheceram quem era Jesus, eles não estavam dispostos a servir a Jesus, tanto que 5 dias mais tarde eles gritam: crucifiquem, nós não temos outro rei a não ser César. E a questão é, diante disso, você acha que Deus deixaria isso sem nenhuma consequência? Ou seja, você acha que o Deus verdadeiro, que enviou o seu Filho, o Salvador, para um povo que não recebe Jesus, que não ama Jesus,
Deus deixaria isso barato? É óbvio que não. E agora então nós vamos ver, neste sermão e no próximo, a atitude de Deus em relação ao seu povo. Em primeiro lugar, essa atitude vem numa maneira de uma parábola, ou seja, Deus vai ensinar a verdadeira natureza de Jesus em contraponto à natureza do povo através de uma parábola, de uma lição objeto, de algo prático que Deus vai fazer através de Jesus para mostrar, esse é o problema, é isso que está acontecendo. E na semana que vem nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo fazendo algo muito mais direto, ou seja, ele entrando de fato no templo e julgando o problema do templo, aquela falsa religiosidade, o problema do coração que eles tinham, que não o recebiam como Senhor. Então, digamos assim, esses versos 11 a 14, depois o 20, eles funcionam como uma moldura de um quadro, só que o quadro vai ser um quadro de juízo e não um quadro de salvação. Então, hoje nós vamos ver a moldura e na semana que vem a gente vai ver o quadro de juízo. Então, o que Marcos quer nos ensinar com os versículos que vamos meditar neles hoje? Que Jesus é o Deus Rei que julga a obra de Deus. Jesus então é o justo juiz da obra de Deus. Jesus é o Deus Rei, o justo juiz da obra de Deus. Vamos ver essa verdade espalhada por esses versos. No verso 11, diz que quando ele entrou em Jerusalém, foi direto para o templo e observou e saiu dali. É interessante que quando nós lemos esse versículo de maneira muito rápida, nós deixamos escapar a profundidade teológica desse versículo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele entra em Jerusalém, não é reconhecido como de fato ele deveria ter sido, como Deus Salvador, como Rei manso e humilde. Ele vai direto para o templo e, assim como as outras atitudes dele cumpriam as profecias do Antigo Testamento, esta também cumpre uma profecia do Antigo Testamento. Lá em Malaquias 3:1, que nós lemos na nossa liturgia, diz que de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Então veja, Malaquias havia profetizado cerca de 430 anos antes que Deus cumpriria suas promessas de mandar o anjo da aliança, o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, quando ele entraria como rei em Jerusalém e ele iria então direto ao seu templo. E é interessante Malaquias usar aqui a expressão o anjo da aliança, porque quando ele fala o anjo da aliança, ele está referindo ao Antigo Testamento as cristofanias, ou seja, as aparições mórficas de Cristo antes da sua encarnação lá no Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo apareceu, por exemplo, a Abraão, a Isaac, a Jacó, ele apareceu a Josué. Lembre-se de Josué falando com o anjo do Senhor: quem é você? Eu sou o anjo do Senhor, o anjo da aliança. Ele apareceu no deserto para aquele povo andando numa coluna de nuvem e de fogo. Todas aquelas aparições de Cristo, por exemplo, a Manoá, todas elas eram o anjo do Senhor, o anjo da aliança, aquele que eles deveriam esperar, que viria. E Malaquias traz a última profecia sobre o anjo do Senhor, mostrando que o anjo do Senhor, ele viria e ele entraria no seu templo. E quando Jesus entra no templo, essa promessa, essa é a realidade de todo o Antigo Testamento se cumpre. O Senhor entra no seu templo. Mas é interessante, queridos irmãos, que a profecia de Malaquias segue, e eu não vou ler o resto, porque a segunda parte da profecia, em que Jesus purificaria o templo, aconteceria só no dia seguinte. Jesus cumpre só a primeira parte da profecia: ele vem ao seu templo. E é interessante que veja que o Senhor, ele entra no templo e examina tudo. Isso mais uma vez nos remete ao Antigo Testamento, porque esse mesmo anjo da aliança, ele desce e vem ver o que está acontecendo na Torre de Babel, e em inúmeros outros episódios do Antigo Testamento, o anjo da aliança vem
e fiscaliza as coisas, como ele fez com Abraão em Sodoma e Gomorra. Então o anjo da aliança, que é o Senhor Jesus Cristo, ele sempre está perscrutando, ele sempre está examinando as coisas que estão acontecendo. E o Senhor Jesus Cristo, ele entra no templo e ele toma ali ciência de todas as coisas. E é muito interessante, porque ele fica em silêncio. Lá no Salmo 50, verso 21, diz que Deus muitas das vezes apura a obra dos homens e ele fica em silêncio. E isso leva uma atitude aos homens de achar que Deus é o nosso igual, de que Deus parece conosco. E veja se não é isso que está acontecendo no templo. Quais foram as pessoas que naquele templo, vendo Jesus olhando todas as coisas, perscrutando, examinando, o viram como um igual, como um simples transeunte, como um homem da Galileia? E o Senhor então examina, e ele, meus irmãos, sai dali em silêncio, para não fazer nada de maneira imprudente, de maneira que no dia seguinte ele pudesse se dedicar à segunda parte da profecia, de purificar o seu templo. Mas esse evento, ele nos ensina coisas importantes para a nossa fé. A primeira coisa é que Jesus é o justo juiz de Deus. É verdade que no seu ministério terreno, em primeiro lugar, Jesus não veio para julgar o mundo. Ele mesmo disse isso: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Só que esta parte em que Jesus diz isso, ele não se refere ao fato de que esta obra da redenção não vai acabar e que ele não vai julgar as coisas. É muito comum nós crentes modernos não olharmos para Cristo como juiz de toda a terra. Mas quando Cristo acaba a sua obra de morrer por nós, e Cristo então é elevado aos céus, ele vai voltar para juízo. E é isso que Paulo diz. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 24 a 25, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Paulo, ao pregar em Atenas, em Atos 17, ao falar de Jesus, ele diz: Deus destinou um varão ao qual vai julgar o mundo. Ou seja, depois de entregar a obra da redenção ao Pai, o que Cristo vai fazer? Julgar o mundo. E a Bíblia faz questão de nos mostrar Jesus como justo juiz do universo. Apocalipse mostra essa cena de maneira muito gráfica, lá no capítulo 20, quando o apóstolo João diz que ele viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e da presença dele fugiram os céus, a terra, tudo fugiu da presença dele. E ele então vê os mortos, os grandes, os pequenos, ou seja, aqueles que têm, entre aspas, valores mundanos e aqueles que não têm, e que estavam diante do trono de Jesus. Para quê? Para serem julgados. Diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros das nossas obras, e que o Senhor então lançou aqueles que não eram crentes no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e com seus anjos. Jesus é o justo juiz. Hoje você está sentado diante do justo juiz de toda a terra. Jesus não é o seu amiguinho, Jesus não é alguém que é igual a você. Jesus é o justo juiz de toda a terra. Por isso que todo culto é uma atitude jurídica de Deus, nos perscrutando, uma atitude jurídica, olhando para os nossos corações. Por isso o culto deve ser ordeiro, decente, piedoso, de um coração jungido de piedade e humildade, porque o Senhor, o reto juiz, está no seu templo, e como disse o profeta, cale-se diante dele toda terra. A segunda coisa que o Senhor nos ensina aqui é que ainda que o juízo seja demorado, ele virá. É interessante notar que Jesus entra no templo e ali muitas perversões estão acontecendo em relação ao culto, em relação à verdadeira fé, e Jesus não julga imediatamente o templo, aquelas pessoas, ele deixa aquilo para depois. E isso é uma coisa interessante
de Deus. Deus é mostrado nas Escrituras como longânimo, assaz benigno, tardio em irar-se. Só que esta descrição de Deus como aquele que julga e parece demorado em julgar é algo perigoso para nós. É interessante que a Bíblia ilustra isso num dos textos mais belos de promessa para o povo de Deus. Lá em Gênesis 15:16, Deus diz para Abraão o seguinte: na 4ª geração do teu povo, eles tornarão para aqui, ou seja, para Canaã, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã para ele e para os seus descendentes. Só que ele prometeu essa terra e disse: vocês só vão receber isso 430 anos depois, vão ter que esperar muito. Motivo: quando Israel entrar em Jerusalém, os amorreus vão ser destruídos, os ímpios vão ser julgados, mas eu vou esperar 430 anos, porque a minha ira não se encheu até o limite com esse povo. Imagine aquele povo que gostava de coisas inconvenientes, como queimar seus filhos, fazer coitos com animais, voltados ao homossexualismo e a todo tipo de perversão. Deus iria esperar 430 anos para julgar aquele povo. Isso nos ensina uma verdade: juízo demorado não é juízo negado. Talvez você se assente nesses bancos, venha na igreja e nunca seja um verdadeiro crente, apesar de achar que é, e achar que nunca o juízo vai cair sobre você. Mas então, em um breve instante, quando você morrer, ou o Senhor Jesus Cristo voltar, você vai estar diante do justo juiz de toda a terra, e você certamente vai receber a punição dos seus pecados. Jesus, meus irmãos, pode demorar em julgar esse mundo na nossa perspectiva, mas ele não tarda o seu juízo. Por isso Pedro mostrou que esta é uma doutrina importante, e diante dessa doutrina nós devemos nos arrepender, porque a longanimidade de Deus, ela é boa para o seu povo, para que nós nos arrependamos, para que nós venhamos a ser fiéis e produzir frutos de piedade. Mas cuidado, juízo demorado não significa que não haverá juízo. Jesus então deixa a cidade e vai para Betânia. Marcos não narra o que acontece lá, mas a gente sabe que Jesus vai ser ungido para a sua morte, e uma mulher vai ter o seu nome gravado na história por ela ter ungido Jesus para a sua morte. Mas Jesus vai para Betânia, na casa dos seus amigos, se preparar para morrer por nós, para que no dia seguinte ele volte e julgue o seu templo. Por isso diz o verso 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. É interessante que Jesus passa essa noite de domingo para segunda na casa dos seus amigos, e não fica claro por que ele sai dali com fome. A gente não sabe por que Jesus não tomou o café da manhã, se ele estava em jejum, se ele saiu com pressa, o texto não fala. Mas é interessante uma coisa: Jesus teve fome. Pastor, por que isso é importante? Porque esta é uma prova contundente da humanidade plena de Jesus. E essa é uma doutrina importante, uma doutrina que a gente pensa assim: não, isso é coisa boba, falar que Jesus é completamente homem. Meus irmãos, não é. E os evangelhos e as cartas no Novo Testamento fazem questão de deixar claro para a gente que Jesus era plenamente Deus e Jesus era plenamente homem. E essa doutrina da humanidade de Cristo, ela é muito importante, porque logo depois que a fé cristã foi avançando, surgiram algumas correntes dentro da igreja cristã que diziam que por nosso corpo ser mau, Jesus não podia ter um corpo verdadeiro. Então Jesus era um humano que parecia humano, ele não era um humano de verdade. Então os evangelhos, as cartas, eles foram escritos para mostrar para a gente: não, Jesus é um ser humano como nós, ele possui uma natureza e uma constituição física igual à nossa. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele disse: olha, toca as minhas mãos, toca aqui as minhas feridas, vocês vão ver que um espírito não tem corpo
não tem carne como eu tenho. Jesus lá no Getsêmani, ele diz que a sua alma estava plenamente triste até a morte, mostrando para a gente que ele é tanto corpo como alma, como o ser humano é. Isso, queridos, evidencia-se aqui, porque sentir fome é coisa de ser humano, é coisa de uma natureza afetada por esse mundo tenebroso, debaixo da maldição do pecado. Jesus é plenamente homem, excetuando uma única coisa: o pecado. E esses versos que nós passamos lendo por eles, como se fossem locutores de rodeio, passamos assim, voando por eles, deveriam ser meditados por nós. Jesus teve fome, aquele que é eterno, aquele que é o Criador, aquele que dá alimento, respiração, vida, em que tudo subsiste, como disse Paulo, teve fome. Aquele que cria o céu, o mar, as aves, ele permitiu-se passar fome. Qual o motivo? Salvar pecadores. E esse é o grande motivo da humanidade de Jesus. Jesus deveria pagar a dívida dos nossos pecados, e para pagar a dívida dos nossos pecados ele deveria morrer. Mas na sua natureza divina ele não morre. Deus não morre, Deus não pode sofrer. Então ele toma para si uma natureza humana como a nossa, para morrer por nós. E isso é uma insondável riqueza, é o mistério da piedade, como disse Paulo. E essas declarações deveriam nos levar ao louvor, ao júbilo de Jesus, por perceber que tão grande Deus se fez carne para morrer por nós. A segunda implicação disso é que Jesus, ao ser carne, ele é perfeitamente capaz de simpatizar-se conosco. Ele conhece por experiência própria as tristezas que nós passamos. Jesus chorou por Lázaro, Jesus chorou por Jerusalém não querê-lo. Jesus, meus irmãos, passou por angústias, tanto no corpo como na alma. Então ele tem experiência de passar por aquilo que nós passamos. Os seus sofrimentos no corpo são como os nossos. Ele provou dor, debilidade, exaustão, sede, angústia, como eu e você. Então, quando você se chega ao trono da graça e fala com Jesus: Jesus, eu estou sofrendo, as minhas aflições na alma são enormes, o meu corpo padece. Ele olha para você como alguém que sabe o que você está passando. E por isso, ele é precisamente o Salvador e amigo que a natureza humana pecadora tanto precisa, porque ele entende o que está acontecendo. E o autor de Hebreus desenvolve essa temática em Hebreus 4,15, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus passou por tudo que nós passamos, sem pecado, e ele então pode nos ajudar. Sabe quando aquele pecado terrível lhe assedia? Mesmo que Jesus não tenha experimentado pecado, ele sabe a angústia que você está passando, e então pode nos ajudar. Sabe quando as pessoas estão lhe humilhando por ser crente? Ele passou por isso, ele pode vir te ajudar. Sabe quando o seu corpo já não é mais sadio e nédio, e as coisas não estão mais no lugar? Ele foi aquele que estava ali naquela cruz, quase que desconjuntado, de tanto que ele apanhou por nós, e ele pode vir te ajudar. Então o dia a dia nosso, que é tão duro, tão difícil, Jesus sabe das coisas, e ele então, sobretudo, faz algo maravilhoso como ser humano. Ele nos substitui debaixo da ira de Deus, a ira que era minha, a ira que era sua, a ira que era da nossa natureza pecaminosa e carnal. O rei toma o nosso lugar e sofre por nós. E essa é a beleza do rei Jesus. Os reis desse mundo, os grandes desse mundo, não se animam a sofrer por nós. Enquanto eles oprimem e tiram vantagem, Jesus, o dono de todas as coisas, se faz como eu e você. E ele não só sofre as coisas comuns da vida, mas ele sofre a ira de Deus, que era minha e era sua. O justo juiz é justo para nos justificar e nos salvar também. Verso 13:
e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Meus irmãos, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre como os figos nasciam naquela região. Eu sei que é um pouquinho técnico, um pouquinho chato isso, mas é necessário para você entender o que está acontecendo aqui. Naquela região, os figos pequenos, eles cresciam dos brotos do ano anterior, e eles iam aparecer no final de março, e eles só estariam prontos para serem comidos em maio ou junho. Os figos grandes, eles iam se desenvolver na primavera e no começo do verão, e eles iam ser colhidos em agosto e outubro. E qual a importância disso? Nós estamos em abril aqui, era Páscoa, então Jesus estava no mês de abril, junto com seus discípulos. Então não era uma ocasião dele encontrar figos grandes. Por isso Marcos nos diz que não era tempo de figos. Só que tem uma coisa: figueiras têm uma característica interessante. Ao contrário de algumas outras árvores, quando elas já estão cheias de folhas, significa que os frutos vieram antes. Então quem nasce primeiro? Os frutos, e depois as folhas. E mesmo então não sendo o tempo dos frutos pequenos e nem o tempo dos frutos grandes, aquela árvore, por estar carregada de folhas, o que ela tinha que ter? Muitos frutos. Então aquela árvore em particular, ela se sobressaía, ela era diferente das outras, ela era especial. Porque não era tempo dela estar cheia de folhas, não era tempo dela estar cheia de frutos, mas a realidade dela era ter muitos frutos. Só que quando Jesus chega diante daquela árvore, o que ele vê? Frutos? Não, folhas. E o que tem a ver isso, pastor? Tem a ver uma coisa, porque esse é um tipo de linguagem comum das Escrituras, uma linguagem simbólica em que Deus usa coisas da natureza para apresentar realidades espirituais. A implicação aqui é que Israel estava sendo comparado com esta árvore. A ilustração é que essa árvore significa, aponta espiritualmente para o povo de Deus. E o que Jesus estava mostrando? Que o povo de Deus deveria estar cheio de frutos espirituais, e ele podia querer isso, ele podia examinar isso, ele podia perscrutar isso, porque tudo necessário para que eles produzissem frutos, Deus havia dado. Assim como a gente viu na parábola da vinha, lá no Antigo Testamento, Isaías 5:2, Deus fala o seguinte para o seu povo: eu sachei, eu limpei, eu plantei, eu edifiquei uma torre, eu abri um lagar, eu esperava uvas boas, e eu não tive. Ou seja, Deus estava falando para aquele povo: eu fiz tudo para vocês serem fiéis, para vocês serem bons crentes, para vocês aprenderem, para vocês seguirem o caminho da verdade, mas vocês não têm frutos. Lembre-se que Jesus acabou de entrar em Jerusalém. Aquele povo entendeu que ele era o rei davídico que vinha salvar dos pecados? Não. Aquele povo se submeteu à vontade de Jesus? Não. Aquele povo amou Jesus como salvador das suas almas, dos seus corpos, e se entregaram a ele numa vida de discipulado, de tomar a cruz? Não. Mas era isso que tinha que ter acontecido. Tudo Deus deu para que aquele povo fizesse isso. Era tempo de esperar bons frutos espirituais. Isso não aconteceu. E é interessante que a Escritura, ela é tão preocupada com esta verdade, que o apóstolo Pedro, tão influenciado por essa realidade, e ele vai ficar impressionado no livro de Mateus, que aquela figueira se
esborrachou, ou seja, se secou, se tornou árida, que ele nos escreve: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Ou seja, Pedro entendeu uma coisa: Deus sempre vai dar tudo o que é necessário para a gente ser bom crente. Deus vai dar tudo o que nós precisamos para sermos piedosos, humildes, servirmos a Jesus. Só que tem um problema: não é Deus, somos nós. Somos nós que não queremos isso. E veja então que Jesus vem e examina a figueira. Jesus é Deus, Jesus é onisciente, Jesus sabia que não tinha frutos lá, mas o texto ele é construído de tal maneira para quê? Para nos mostrar isso. O Senhor vem e examina a sua obra. Ele viu que deu tudo necessário, e ele então vem olhar, perscrutar e ver o que nós estamos produzindo. Portanto, meus irmãos, é necessário que nós, crentes, entendamos essa realidade e não sejamos figueiras sem frutos. É necessário que nós cresçamos espiritualmente nas nossas vidas, que nós produzamos os bons frutos da salvação, porque a verdadeira salvação sempre vem acompanhado de bons frutos. Paulo, quando descreve a nossa salvação graciosa em Efésios 2, 8 a 10, ele diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não é nosso, é dom de Deus, e para que ninguém se glorie. Mas não acaba aí. Ele diz: porque nós somos feitura de Jesus, criados por Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que ande nelas. Ou seja, Paulo nos mostra: você é salvo, você produz bons frutos, você anda no caminho da salvação, você é fiel a Deus, e Deus espera isso de você. Ele te dá tudo necessário para isso. Então Jesus, ele tem todo o direito de buscar bons frutos nas nossas vidas e encontrá-los, e não somente folhas. E é interessante porque aquela árvore, como eu disse, era especial, bonita, frondosa, e não tinha frutos. O povo de Deus era especial, separado. Deus o cercou, e ele era bonito só por fora. Por isso Jesus comparou aquele povo de sepulcros caiados. Ou seja, sabe o que é um sepulcro caiado? É um caixão bonito. O caixão pode ser lindo, mas o que está lá dentro vai feder e vai se decompor. Silvio Santos morreu, né? O caixão deve ter sido lindo, mas o que está lá dentro vai morrer, decompor, virar pó. O problema é que muitas vezes nós somos assim, caixões lindos por fora, parecemos crentes, belas folhagens, mas dentro, rapina, morte, miséria, falsa religião, falso arrependimento, falsa fé, falta de desejo das coisas de Deus, sem frutos. E Jesus então está mostrando isso para os discípulos, porque os discípulos, eles são altamente influenciáveis por essas coisas, tanto que mais adiante os discípulos vão olhar para Jesus e falar assim: Jesus, olha lá para baixo do templo, que pedras, hein? Que construções, Jesus, que maravilha nossa Jerusalém, hein? E aí Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derribada. Vocês estão achando bonito? Não tem nada de bonito ali, só tem folha, não tem fruto, não tem religião verdadeira, não tem piedade. Aquele povo me odeia. Mostrando então que o juízo futuro cairia sobre a religiosidade falsa, sobre o templo que deveria ter um verdadeiro Deus ali, habitando com seu povo, se regozijando pelo culto piedoso, e não tinha. E o que Jesus faz diante disso? Se ele não acha frutos, ele só acha folhas, só beleza externa e nada no coração, nunca, jamais como alguém fruto de ti. E diz o texto: os seus discípulos ouviram isso. Jesus amaldiçoou a figueira. E é interessante, meus irmãos, porque quando nós olhamos Deus trabalhando com esse mundo, volte para o Éden, volte para a criação. Deus disse o que? Crescei, multiplicai,
disse para as árvores: deem frutos segundo as suas sementes, produzam. Ou seja, Deus abençoou a criação. Agora a bênção de Jesus, a maldição de Jesus reverte essa bênção. O Senhor está amaldiçoando aqui. Enquanto ele disse antes: frutificai, agora ele diz: vai morrer. E essa maldição, então, talvez você se pergunte: Jesus era injusto? Jesus era um menino? Não era tempo de frutos? Sim, era tempo de frutos, porque a árvore estava com folhas. E Jesus não está sendo injusto, Ele nunca julga com injustiça. Deus é reto em todos os seus caminhos, diz o salmista. E Ele faz isso então numa ação simbólica, não por petulância, mas porque o pecado merece o justo juízo de Deus. Meus irmãos, como nós somos enganados pelo nosso coração. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, maldição, juízo. Jesus só está vendo pecado, e Ele vai dar o quê? A justa medida do pecado do seu povo. E Ele faz isso para mostrar aos apóstolos que o que está acontecendo em Jerusalém da sua época, no povo de Deus na sua época, é passível de juízo. Então essa é uma lição prática, como os profetas do Antigo Testamento. Você lembra de Jeremias quebrando um vaso de oleiro, mostrando: Deus vai quebrar o nosso povo? É isso que Jesus está fazendo, mostrando que eu vou julgar esse povo. A pergunta é: por qual pecado Jesus vai julgar esse povo? Se tem folhas bonitas, mas não tem frutos, é algo que promete e não cumpre. É algo que parece, mas não é. Qual pecado é esse? Hipocrisia. Chamado hipocrisia. Ou seja, o Senhor ia julgar a hipocrisia do seu povo. E o hipócrita, ele é um farsante, alguém que vive fingindo ser o que não é, uma árvore cheia de folhas, mas sem frutos. E a Bíblia descreve os hipócritas da seguinte maneira em Isaías 29:13: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, eu farei coisa maravilhosa nos seus dias. Ou seja, Deus ia julgar aquele povo. Então a hipocrisia é o quê? É a profissão de uma verdadeira religião, o parecer que nós vivemos uma verdadeira religião, mas o nosso coração está longe de Deus. E tudo que a gente faz na religião é como viver como uma máquina. Nós vamos à igreja porque a gente aprendeu a ir na igreja. A gente lê a Bíblia porque a gente aprendeu a ler a Bíblia. A gente ora porque a gente aprendeu a orar. Mas o nosso coração não está nessas coisas. E os maiores hipócritas que Jesus teve que lidar foram com os líderes religiosos dos seus dias, que cuidavam do culto, da religião, e que eram fraudes espirituais, junto com todo aquele povo que estava ali para a Páscoa, e que não queria o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Nos dias que estavam por vir, Jesus ia denunciar a hipocrisia daquele povo, mostrando que eles eram farsantes, porque ao chegar no templo, ele não viu a verdadeira religião. Ele viu o quê? Um povo que só queria dinheiro, um povo que só queria um Deus para resolver os problemas do aqui e agora. Ué, pastor, você está escrevendo as igrejas dos nossos dias? Exato. As igrejas dos nossos dias são aquele templo sem religião. Por isso que Jesus mais adiante pronunciou os ais proféticos sobre o povo: ai de vós hipócritas, ai de vós filhos do diabo, ai de vós malditos. Por quê? Porque ele olhou para aquele povo e não viu nada de espiritual. Como as igrejas dos nossos dias, você entra nos nossos templos e você vê baderna e não culto, você vê autoajuda e não pregação, você vê um monte de música cantada para afagar o ego do homem, fazer catarse no ser humano, mas nenhum culto racional, lógico. Você não vê Bíblia sendo lida, você não vê orações verdadeiras sendo feitas, você não vê cânticos que são coadunados com as Escrituras. Figueiras
sem fruto, hipócritas, sem vigor espiritual, sem fertilidade espiritual. A figueira era uma fingidora, era uma fraude. A superfície era linda, o interior horrível. E é por isso que Jesus toma essa atitude, mostrando que eu julgo a hipocrisia. E a hipocrisia, ele é um dos pecados mais insidiosos que nós temos. E todos nós estamos expostos à sedução da hipocrisia. Porque quando nós nos dizemos cristãos, as exigências elas aumentam subitamente nas nossas vidas. E o mundo e as pessoas esperam, e com razão, verem em nós pureza, humildade, justiça, santidade, que coisas que muitas vezes nós não produzimos. Eu sei, irmãos, não existe cristão sem pecado. O apóstolo João disse: se dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. João é muito claro em mostrar que todo crente é pecador. Os crentes perfeitos estão no céu. Enquanto a gente está aqui, a gente vai lutar contra os nossos pecados. Só que o problema é que nós queremos nos mostrar mais espirituais que nós somos, mais santos do que nós somos, porque nós achamos que as pessoas esperam muito de nós, e nós então construímos auréolas de santidade, passamos a fingir, e julgamos os outros como inferiores. Então, a lei de Deus que deveria nos julgar, não nos julga, nós nos tornamos julgadores pela lei, e ao invés de vermos os nossos pecados, nós vemos os pecados dos irmãos, e o padrão de justiça nunca é vivido por nós, e Deus então, Ele ameaça a trazer juízo sobre isso, porque nós precisamos de produzir frutos verdadeiros. O julgamento, veja, está aqui sobre aqueles que não produzem fruto algum. Jesus não encontrou nenhum fruto, Ele não encontrou nenhum crescimento, só fingimento. E talvez você pense: nós não somos assim. E aí eu lembro para você das palavras assustadoras de Jesus no dia do juízo final, quando Ele ia sentar-se para julgar céus e terra, que diz lá em Mateus 7, 22, 23: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ao que Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos falsos profetas, muitos falsos líderes, estamos curando em nome de Jesus. Eis, filho, que eu te digo, é assim que Deus quer, tudo contrário à revelação, às escrituras. E aí Jesus disse: naquele dia, essas pessoas que parecem muito espirituais, Ele vai dizer assim: vocês viveram no pecado, saiam daqui, eu não amo vocês, vocês são destinados ao inferno, porque praticaram a iniquidade, nunca se arrependeram de verdade. Meu irmão e minha irmã, você pode parecer o melhor crente desse mundo, mas se você não larga o seu pecado, se você se domina pelo seu pecado, você não quer mudar de vida, você é uma fraude. E veja que Satanás, ele é muito astuto, porque Satanás, ele faz com que doutrinas espúrias surjam, para que esse tipo de coisa seja vivido e nós fiquemos em paz. Há algumas décadas no cristianismo surgiu a doutrina do cristão carnal. De acordo com esse ensino, é possível você receber Jesus como seu Salvador, mas sem mostrar uma vida transformada nas áreas da sua vida. Segundo essa doutrina, esse indivíduo, ele nasceu de novo pelo Espírito Santo, mas ele permanece vivendo uma vida de pecado. Isso é mentira. Eu sei que Paulo fala que nós somos carnais, mas é em outro sentido. Lá em Romanos 7, que a gente leu, ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro,
e sim o que detesto. Ele mostra o que? Nós cristãos, nós queremos fazer o bem, nós queremos ser perfeitos, nós queremos nos adequar totalmente à Bíblia, só que a gente não consegue, porque a gente ainda tem pecado na gente. É isso que ele está falando. Mas em nenhum momento ele falou que ele se deixa vencer pelo pecado, que ele vive no pecado. Então, falar que existe um cristão carnal, que é nascido de novo, mas não mostra frutos espirituais na sua vida, isso é uma loucura e traz uma falsa sensação de salvação e segurança. Deixa eu exemplificar isso com uma história para você. Certa vez, um estudante, foi a uma igreja, essas igrejas, que pregam aí, e se a pessoa fala que ela aceitou Jesus, naquele mesmo dia já aceita a pessoa, já batiza a pessoa e tudo mais, Os pastores ficam lá, ai, venha Jesus, Jesus precisa de você, e coisa do tipo. Já viu isso? Pois é, um estudante foi numa igreja dessa, e ele então, o que ele fez? Ele aceitou Jesus, ele foi batizado, e ele então foi viver a sua vida na universidade, morando com a sua namorada, e ainda por cima ele se envolveu com o tráfico de drogas. O pastor o procurou e disse: você está vivendo uma vida coerente com a profissão de fé que você fez? E o jovem olhou para o pastor e falou assim, com um sorrisinho na cara: eu sou um cristão carnal. Então está tudo bem, pastor, eu estou salvo. Espera aí, uma pessoa que é salva, que mora com a namorada e que é traficante de drogas, é um verdadeiro crente? Isso é uma piada de mau gosto, não é mesmo? Essa pessoa está completamente iludida de estar num estado de graça, de entender que eu posso ser crente sem produzir frutos piedosos. Por isso, o teólogo R.C. Sproul, que conta essa história, ele emenda a história dizendo assim: se eu de fato conheço alguma coisa sobre Jesus, eu tenho certeza que, quando se aproximou da figueira e olhou para ela de cima a baixo, nenhuma maldição teria saído dos seus lábios, se ele tivesse encontrado um único figo. Ele não amaldiçoou a árvore porque não havia figos o suficiente, ele amaldiçoou porque não havia figo algum, porque ela fingia ter algo que, na verdade, não tinha. Ou seja, se o Senhor Jesus olhar para as nossas vidas e ver um único fruto que seja verdadeiro, Ele não fará isso conosco. O problema é que Ele tem olhado para as pessoas e não tem encontrado um figozinho sequer. Esse é o problema. Onde deveria haver não só um, mas muitos, não há nenhum. E veja, qual foi o problema daquele povo? Eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram a autoridade de Jesus. Quando Jesus, no próximo sermão, ele for lá no templo e purificar o templo, eles vão perguntar: com que autoridade o Senhor faz isso? Ou seja, quem o Senhor está pensando que é para fazer isso? E por fim aquele povo mataria Jesus. Então quais são os frutos espirituais que a gente tem que providenciar na nossa vida? Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, ter uma vida que se assemelha de Cristo em todas as áreas, ter fé e arrependimento, viver uma vida cristã. E quando isso não acontece e a maldição vem, qual o resultado? Verso 20: e passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Agora a gente já está na terça-feira. Nessa manhã então, Jesus com seus discípulos, quando ele volta para a cidade, os discípulos notam que aquela figueira secou completamente, raiz e galhos secos, completamente. E aí veja então como é terrível a maldição de Cristo, como é terrível ser amaldiçoado pelo Senhor. Ela jamais daria frutos, acabou, o juízo foi final. E veja, ela não mais poderia enganar. A implicação disso para nós é: o justo juízo de Deus não falha.
Assim como Deus não falha para a salvação dos crentes, Deus também não falha na condenação dos hipócritas. O juízo de Deus, meus irmãos, é implacável. E você pode ter certeza que nenhum ser humano que não está debaixo da justiça de Cristo, produzindo frutos por Cristo, vai escapar desse juízo, mesmo que ele diga que é um crente, mesmo que ele frequente a igreja, mesmo que ele leia a Bíblia, mesmo que ele cante, mesmo que ele faça qualquer outra coisa. Se ele não está debaixo da justiça de Cristo, produzindo frutos dignos do arrependimento, nada disso vai lhe cobrir. Ou seja, o juízo vai ser certo. E é interessante, porque Jesus começou o juízo por quem? Pela casa de Deus. E esta é uma coisa que os cristãos se esquecem. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Meus irmãos, Deus vai julgar os ímpios, mas Deus vai julgar antes dos ímpios os crentes. Ainda que nós crentes não sejamos condenados por causa do sangue de Cristo, porque Ele vai cobrir-nos com a sua graça, Ele vai passar todo crente pelo seu escrutínio. E é aí que o hipócrita vai cair em desespero, porque o hipócrita se declara crente, e ele vai ser julgado junto com os crentes. Mas tem um detalhe: não se achará nele a justiça de Cristo. O hipócrita, ele vai confiar na sua falsa religião, ele vai confiar nas folhas da figueira. Interessante uma coisa: folhas de figueira cobrindo pecados. Onde você já ouviu isso? No Éden. Quando o homem peca, ele cose folhas de figueira e se tapa com a falsa religião, a falsa confissão, com a justiça própria. E o que Deus faz? Arranca tudo aquilo e tampa com a pele do animal, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Os hipócritas, eles se cobrem com a falsa religiosidade. Os verdadeiros crentes, eles são cobertos com sangue, com as roupas da justiça de Cristo. E Deus sabe cada um que está coberto com o sangue de Jesus. Antes da gente passar para as aplicações, o que Jesus aqui está fazendo é um sermão em alto e bom som para os judeus, mostrando para eles o seguinte: vocês têm uma formalidade religiosa repugnante, estéril, sem frutos. São hipócritas cobrindo vocês com justiça própria, achando que vocês podem se salvar com aquilo que vocês fazem. Vocês vão ser julgados. Mas é um sermão em alto bom som para todas as igrejas, em todos os tempos e todos os cristãos, para nos inteirar do seguinte: não se cubra de folhas de figueira, se cubra do sangue de Cristo. Não seja hipócrita, mas crente. Esse é o sermão de Jesus. Agora, como viver isso? Tendo em vista essa realidade, cada um de nós individualmente tem que tomar cuidado para aprender muito bem essa lição. Nunca esqueça que o batismo com água, o ser membro de uma igreja, a participação na ceia, ler Bíblia, orar, se essas coisas não estão juntas com o Espírito Santo no nosso coração, todas elas são ineficazes para salvar nossas almas. São apenas folhas. Sem o fruto, vão só aumentar nossa condenação eterna. Isso significa o quê? Se nós somos membros de igreja, mas não somos verdadeiros crentes, se nós enganamos as pessoas, e claro, não enganamos a Deus, tudo isso que você faz, no dia do juízo, vai pesar ainda mais contra você. Então cuidado, para não ser uma figueira sem frutos. Segundo lugar, volte para o Éden comigo. Nunca tente cobrir o seu pecado com folhas de figueira.
As folhas de figueira são apenas folhas. Elas não cobriram a nudez de Adão e Eva de verdade diante de Deus. Eles precisaram do sacrifício, que apontava para o sacrifício de Jesus, que pode cobrir a nossa nudez. Por isso os puritanos, eles comparam a verdadeira salvação com tirar as vestes de justiça, tirar as folhas de figueira e vestir as vestes de Cristo, as vestes da justiça do Senhor. E é isso que a gente precisa. É como um mendigo olhar para o Senhor e falar: eu preciso do justo juiz de toda a terra me justificando diante do Senhor. Eu preciso do sacrifício vicário do teu filho. Eu preciso daquela cruz maldita. As folhas da religião não podem me salvar. Por isso, ai daqueles que pregam e acreditam que as nossas obras trazem salvação. Vão ser julgados com folhas de figueira, porque estão usurpando o que Deus pode fazer, e só Deus pode fazer: salvar. A Bíblia é muito clara em mostrar: ao Senhor pertence a salvação, não é sua, não é você que fez. Paulo diz que a nossa salvação não é por obras de justiça, para ninguém se gloriar diante de Deus. Ninguém fala assim: eu estou no céu porque eu mereço. Se um dia você chegar no céu e falar isso, é porque você está sendo condenado para o inferno. É só o sacrifício do Senhor que pode nos cobrir e nos salvar. Terceira aplicação: e depois que o sangue de Cristo me cobriu, você recebeu todo o poder espiritual para produzir frutos espirituais na sua vida. Você vai produzir uma verdadeira fé. Você vai produzir um verdadeiro arrependimento dos pecados. Você vai odiar o pecado. Você vai ser como Paulo: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Você vai ter nojo de você, como disse Ezequiel: vocês vão ter nojo de vocês. A verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, não faz a gente sentir só nojo do pecado, faz a gente olhar para a gente e falar assim: como eu sou purulento de pecados. E ela então traz a autêntica santidade, uma vida pautada aqui, e não naquilo que você quer. Se os parâmetros da sua vida são o seu desejo carnal, é porque você não é crente ainda. Ou o seu padrão é a Escritura e só a Escritura, ou você está indo para o inferno. Por isso os reformados diziam: sola Escritura, ou seja, ou é a Bíblia ou não é mais nada. Não é a voz de um falso profeta, não é aquilo que você sente, não é um arrepio, é a palavra e mais nada. Você já leu o que está escrito em Isaías 8:20? A lei e ao testemunho, se não disserem assim, jamais verão a alva. Ou seja, se você não falar que a Bíblia é a sua lei, você não é salvo. É isso que Isaías está falando. É o verdadeiro fruto: se submeter a Jesus. Quarta aplicação: Jesus procura frutos. A fé genuína, o amor verdadeiro, o fervor na oração. Se ele não encontra isso, ele vai ficar satisfeito? Você acha que Jesus vai gostar de olhar para a sua vida e não encontrar essas coisas? Lembre-se, o fruto aparece primeiro e depois as folhas. Aquela árvore fazia uma propaganda falsa, assim como muitos hoje, uma propaganda falsa do seu cristianismo. Jesus tem encontrado fruto na sua vida? Porque o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Ele falou pouco? Ele falou pouco? Dá muito fruto. Cadê os frutos então? Eu acho que o Senhor só está vendo folhas. E em quinto lugar, Jesus não se deixa enganar. Quando Ele aproxima das nossas almas, Ele faz isso com discernimento profundo. Dele não se zomba, meu querido irmão. Paulo é muito claro: de Deus não se zomba.
E nós não podemos nunca enganar a Deus. Às vezes a gente pensa, está vendo frutos na nossa vida ou na vida dos outros, mas Jesus então olha, perscruta, e Ele vê o nosso ledo engano, porque Ele não julga segundo a aparência, Ele julga o coração e a prática, se eles estão jungidos. Uma prática sem coração é falsa, um coração sem uma prática verdadeira também é falso. As duas coisas têm que andar juntas. Se eu sou um cristão verdadeiro, se eu digo de coração que eu sou um cristão verdadeiro, minha vida não pode ser uma mentira, não pode ser ao contrário à palavra. E veja, quantos de nós professam arrependimento, mas escondem o seu pecado? Quantos de nós não amam seus irmãos, não convivem com seus irmãos e ainda participam da ceia? Uma mentira. Por isso que Charles Haddon Spurgeon disse: a profissão de fé sem a graça divina é uma pompa funerária de uma alma morta. Ou seja, confissão sem graça é um enterro bonito. Sexta aplicação: nunca mais aquela figueira produziu frutos. E aí veja que coisa terrível, aquela figueira já não produzia frutos, não é mesmo? Então Jesus amaldiçoou a ela ficar como ela estava. E meu irmão, isso é a pior coisa que Deus pode fazer por nós. Você sabe por quê? Eu digo, o evangelicalismo dos nossos dias é uma desgraça, porque é tanta ignorância que a gente não percebe as coisas que a gente fala. Abra comigo João 3,36. João 3,36. João 3,36. Esse é aquele famoso capítulo na Escritura que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E alguns vão dizer: está vendo? Deus ama todo mundo, Deus vai salvar todo mundo. Você já leu o verso 36? Não leu não? Deixa eu ler para você. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele virá. Está escrito virá aí? Não, permanece a ira de Deus. Se permanece, significa que já está. Tem como você permanecer num lugar que você não está? Então o que todo ser humano sem Jesus tem sobre ele? A ira eterna de Deus, amigo. Você não está sabendo ler o português, quanto mais o grego, né, que está escrito esse texto. Permanece a ira de Deus, ou seja, a maldição de Deus sobre nós já está em nós, se nós não crermos em Jesus. Por isso o inferno é o que? A concretização da maldição. Já está, a ira já está ali. Por isso o Apocalipse compara os ímpios e sobre o juízo dos ímpios, falando: continue o imundo sendo imundo, o ímpio que não se aparta da injustiça. Ou seja, vocês já estão amaldiçoados. O que vai acontecer é que essa maldição vai cair de maneira plena, final, sobre vocês. Permanece a ira de Deus. O Senhor deixou a figueira como ela estava. Isso é o pior que pode acontecer com o ser humano, Deus nos deixar como nós estamos. É interessante que os seres humanos falam assim, né? Como eu gostaria de ficar livre disso tudo, né? Como eu gostaria de ficar livre de Deus. Sobre eles permanece o quê? A ira de Deus. Por isso que Paulo falou do juízo lá em Romanos 1, Deus os entregou, deixou do jeito que eles estavam, Deus tirou o freio. Permanece a ira de Deus. A gente precisa aprender a ler Bíblia, não é? Sétima aplicação: se Jesus entrasse no nosso culto hoje aqui, Ele está aqui espiritualmente, viu?
Ele não está aqui fisicamente, porque o corpo de Jesus é como o nosso, então o corpo de Jesus não é onipresente, mas Jesus em sua natureza divina é onipresente, então ele está aqui espiritualmente. Mas se Jesus entrasse fisicamente no nosso culto hoje, ele gostaria do que está no seu coração? Será que Jesus ia olhar para o nosso ar-condicionado, para o nosso teto, para a parede bem pintada, ou ele olharia para o coração de cada um de nós? Será que ele ia olhar para a sua roupa bonita, para o cabelo bem frisado, para o perfume colocado, ou ele ia olhar para a sua alma, se tem frutos ou não? Jesus procura frutos interiores, que se externam na nossa vida. Se não há isso, peçamos, irmãos, para que esses frutos sejam produzidos em nós pela ação de Deus. Não importa se você está aqui com uma roupa bonita, com um terno chique, com um carro bacana, se o seu coração não é um coração transformado pela graça, tudo isso vai te levar para o inferno. Só vai mais pomposo, mas vai. Por isso, meus irmãos, como oitava aplicação, não se enganem. E não se engane que nos nossos dias há muito mais igrejas que são figueiras sem fruto do que figueiras verdadeiras produzindo frutos para o Senhor. E sabe por que isso acontece? Porque quando você olha para essas igrejas, o culto é uma baderna. Paulo disse que o culto tem que ser com ordem e decência, não com baderna. Quando você olha para a pregação, o pastor não faz um trabalho exegético de tirar o texto, aquilo que ele está dizendo, como eu estou fazendo aqui. Quando você vê as pessoas ali dentro, elas estão ali como um bando de gente procurando a religião por interesses temporais, dinheiro, cura, se sentir bem, ir para um culto terapêutico e voltar para casa numa catarse. Nossa, saí bem hoje, saí leve. Mas quando chega na segunda-feira, que o pecado bate na porta, não dá conta de conter o pecado. Então, quando Jesus examina, ele vê tudo isso como folhas. Ele não vê fé verdadeira, ele não vê humildade, ele não vê pessoas tomando a cruz e seguindo, ele não vê a prática dos mandamentos. E o que Jesus faz? Deixa como está. Que Deus tenha misericórdia para não nos deixar do jeito que a gente está, mas para sempre transformar nossas vidas, para nos limpar, para nos levar à fidelidade. E por fim, cuidado com a hipocrisia. Não finja ser aquilo que você não é. Tanto diante de Deus, quanto diante dos homens, nos mostremos verdadeiros. Deixe transparecer quem você é. Sejamos honestos. Mas não pare na honestidade. Ela é o princípio. Devemos mostrar para Deus quem nós somos e para os nossos irmãos, mas depois que Deus e os nossos irmãos verem os nossos pecados, devemos deixá-los, nos arrepender deles. É preciso haver em nós uma verdadeira mudança dos nossos corações e práticas. Peça a Deus para não ser um hipócrita. Peça a Deus para que o seu coração, a sua prática, os seus lábios, todos eles se coadunem, sejam uma coisa só. E quando você vê que você está tentando viver em santidade, em piedade, e você se vê falhando, não se desanime. Jesus estava procurando um fruto. O problema é ele não achar nenhum. Meu irmão, eu tenho pedido a Deus, não encontre só folhas na minha vida. Peça a Deus junto comigo,
para que ele não encontre só folhas na sua vida e na nossa igreja. Que nossa fé seja uma fé verdadeira, baseada na Bíblia. Que o nosso arrependimento seja um ódio mortal ao pecado. Que a nossa prática religiosa seja de um coração alegre pelas coisas de Deus. E que os mandamentos dele, como disse o salmista lá no Salmos 119, sejam preciosos, como mel na nossa boca. E que a palavra dele seja amarga ao nosso estômago, mostrando o pecado. E que Deus nos ajude a fazer isso, porque sem o poder de Jesus, essa realidade jamais pode vir. Que Deus nos ajude, irmãos. Um texto muito forte em relação à nossa religiosidade. Que a graça de Deus nos assista. Vamos nos colocar de pé, vamos suplicar essa graça, vamos pedir misericórdia e que Deus nos ajude. Meu Senhor, ó Deus, eu sei que Tu estás aqui nessa noite espiritualmente, e o Senhor sondou os nossos corações. Eu sei que o Senhor encontrou alguns com felicidade de estar aqui vendo Jesus na palavra, na leitura, na oração, nos cânticos. Mas eu sei que o Senhor também encontrou pessoas que estavam fartas, com canseira de estar aqui. E eu sei que o Senhor tem encontrado na tua igreja muitas igrejas e muitas pessoas que são apenas folhas e não têm frutos. Se o Senhor Jesus entrasse nas nossas igrejas hoje, assim como nós vamos ver na semana que vem, Ele chicotearia muitos de nós, expulsaria-nos. Por isso eu quero te implorar, Senhor, do fundo do meu coração, mude essa realidade nas nossas vidas. Ser uma figueira hipócrita é algo terrível, Senhor. É algo que não vai nos levar para perto de Jesus. Por favor, não nos deixe como estamos. Aqueles que não te conhecem, tire de sobre eles a tua ira e cubra-os com a justiça do teu Filho amado Jesus Cristo. Aqueles que estão em lassidão espiritual e que têm produzido poucos frutos, e eu te dou graças porque produzem alguns, que o Senhor os leve a produzir muitos frutos, porque este é o padrão de Jesus. Aquele que permanece em mim vai produzir muitos frutos. Que nós não nos enganemos, ó Deus, que nós perscrutemos as Escrituras e vejamos naquilo que temos falhado, e nós venhamos a recorrer ao auxílio, à graça do Senhor na nossa vida. Como nós vamos ver adiante, o Senhor Jesus Cristo tem poder para mudar isso, e o Senhor Jesus Cristo ia mudar isso nos apóstolos e na sua santa igreja. Então mude também nos nossos dias, faça essa grande obra, para que nós não sejamos como máquinas, mas sejamos pessoas de um coração puro, reto, amoroso para com o Senhor, para que nós amemos o Senhor, para que nós não amemos uma religiosidade vazia, mas uma religiosidade verdadeira do coração. Que a nossa fé seja experimental, que ao ler a Escritura nós experimentemos a Cristo, que ao ouvir os sermões nós ouçamos a voz de Cristo, o bom pastor que nos chama, que ao cantarmos nós cantemos com o coração alegre em Cristo, que ao orarmos nosso coração esteja contrito em Jesus, ou seja, que o nosso coração e nossa vida seja toda de Jesus Cristo. Ó Deus, escuta essa oração parca, falha, e faz uma grande obra na nossa igreja, nas igrejas dos nossos dias e nas nossas vidas. Que nós não sejamos essa geração sem frutos. Por favor, escuta-nos. Ó, salva-nos, Filho de Davi. Ó, socorra-nos, Senhor dos altos céus. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu imploro essas coisas. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai bendito e a eterna comunhão do Espírito Santo estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém.